Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrando, preenchendo, aquecendo seu corpo por dentro. Agora imagine que existe uma presença silenciosa ao seu redor, como um campo invisível, esperando apenas que você esteja pronto para receber o que já é seu. O que aconteceria se, no fundo, o que você deseja com tanta força não estivesse longe, mas apenas em suspenso, aguardando o momento em que sua vibração pudesse realmente acolhê-lo? Talvez você esteja cansado de tentar, de mentalizar, de repetir afirmações, de acreditar com toda a fé possível, e mesmo assim não vê o que pediu chegar. E aí surge a dúvida mais silenciosa e dolorosa de todas. Será que tem algo errado comigo? Essa é uma dor sutil. Ela não grita, não faz escândalo, mas pesa. É aquela sensação de estar fazendo tudo certo, seguindo os passos, estudando os autores, praticando a gratidão, e ainda assim, vivendo como se o universo estivesse calado. É frustrante, eu sei. E mais do que isso, é solitário. Parece que existe um véu invisível entre o seu desejo e a sua realidade. E ninguém te disse que esse véu não é uma punição. É apenas um reflexo da sua frequência atual. Você já ouviu dizer que o universo responde à sua vibração e não às palavras. Mas o que quase ninguém fala, e o que vamos aprofundar hoje, é que essa vibração não se cria apenas com pensamentos positivos. Ela nasce da integração entre o que você pensa, o que você sente, o que você acredita e o que seu corpo sustenta. O universo não entrega pelo pedido, ele entrega pela prontidão. E a prontidão não é um esforço, é um estado de ser. Rhonda Byrne nos lembra que o sentimento é o ponto magnético da manifestação. Mas e quando estamos emocionalmente fragmentados? Quando uma parte de nós acredita, mas outra parte ainda está com medo, com raiva, em dúvida. Esse é o conflito invisível que impede o fluxo. A alma quer, mas o corpo trava. A mente sonha, mas o coração desconfia. E assim, seguimos esperando, desejando, sem perceber que o que bloqueia não é a ausência de fé, mas a falta de integração entre o querer e o sentir. Neville Goddard dizia: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E isso muda tudo, porque querer é fácil, mas ser é mais profundo. Ser é vibrar. Ser é alinhar sua identidade com o que você deseja. É parar de pedir como quem precisa e começar a sentir como quem já é. É esse o segredo silencioso da frequência de receber. E talvez, só talvez, tudo o que você ainda não recebeu esteja apenas esperando você se tornar quem já vive aquilo que tanto deseja. A armadilha da urgência espiritual. O desejo impaciente cria resistência vibracional. Existe uma inquietação disfarçada rondando o mundo da espiritualidade. Uma inquietação que veste a roupa da fé, mas carrega, no fundo, a vibração do desespero. É quando o desejo se transforma em urgência e a busca pela manifestação se torna uma corrida contra o tempo. Nessa corrida, o coração acelera, o corpo se contrai e a alma em silêncio se afasta, porque o universo não responde à ansiedade. Ele responde à coerência. Muitas vezes, pensamos que quanto mais desejamos, mais atrairemos. Mas há uma diferença sutil e profunda entre o querer e o vibrar. O desejo impaciente não é uma prece, é um grito. E esse grito, por mais silencioso que pareça, vibra na frequência da falta. Cada pensamento apressado, cada tentativa de controlar o tempo divino, envia ao campo quântico uma mensagem oculta. Ainda não tenho, ainda não sou, ainda não chegou. E é isso que o campo devolve. A ansiedade, quando travestida de espiritualidade, é traiçoeira. Ela nos faz acreditar que estamos sendo positivos, persistentes, disciplinados. Mas por dentro há medo. Medo de não conseguir,
Medo de não merecer. Medo de que o universo tenha se esquecido de nós. E o medo, mesmo quando oculto sob mantras e visualizações, ainda é medo. E ele vibra, e ele molda. Dr. Bruce Lipton explica que nosso campo eletromagnético é influenciado constantemente por nossos estados emocionais. E se a emoção predominante por trás do seu desejo é a pressa, então o campo está sendo preenchido por tensão e não por abertura. E onde há tensão não há fluxo. Onde há controle não há entrega. Onde há urgência não há confiança. A urgência espiritual, na verdade, é um convite à pausa, porque o que você tanto deseja não precisa ser forçado, precisa ser acolhido. E para acolher é preciso espaço, é preciso presença, é preciso respirar sem pressa, sentir sem medo, confiar sem exigir. Essa é a chave que abre as portas invisíveis. Não é o quanto você quer, é o quanto você consegue vibrar sem implorar, sem correr, sem resistir. Porque a pressa fala de escassez, e o universo só entende a linguagem da abundância. Prontidão. Não é sobre merecimento moral, é sobre coerência entre intenção e emoção. Há uma ideia silenciosa, muitas vezes não dita, mas profundamente enraizada no coração de quem busca a manifestação, a de que ainda não merece. Como se houvesse uma balança invisível no céu, pesando suas dores, seus erros, suas faltas, e decidindo se você é digno ou não de receber aquilo que deseja. Mas essa lógica não é divina, é humana. O universo não julga com moralidade, ele responde com frequência. A prontidão vibracional não se trata de ser bom o suficiente. Ela não exige pureza espiritual ou comportamento impecável. Trata-se de coerência. Coerência entre o que você deseja e o que você sente ao imaginar isso acontecendo. Há algo muito poderoso em observar o próprio corpo ao sonhar. Por quê? O corpo não mente. Se ao visualizar aquilo que você quer, surge uma tensão no peito, um frio no estômago, uma contração leve, então há desalinhamento, algo em você ainda não se sente seguro com o que pede. E isso é mais comum do que se imagina. Muitas pessoas desejam abundância, mas carregam culpas profundas ligadas ao dinheiro. Desejam um amor verdadeiro, mas temem a vulnerabilidade. Querem cura, mas estão acostumadas com a dor. O corpo grava essas emoções, esses aprendizados inconscientes, e passa a reagir mesmo quando a mente afirma o contrário. O resultado é um campo vibracional confuso, dividido, onde a intenção diz sim, mas a emoção diz ainda não. Bruce Lipton fala da biologia da crença, e isso significa que nossas células escutam aquilo que sentimos, não apenas o que pensamos. Se há uma parte de você que ainda acredita que não pode, que não deve, que não sabe como lidar com o que pede, essa parte bloqueia a fluidez. A prontidão começa quando essas vozes internas encontram acolhimento, não repressão. Quando você não briga com sua dúvida, mas a escuta com amor. Ser vibracionalmente pronto é poder imaginar a chegada do desejo e sentir paz, sentir abertura, sentir alívio. É como entrar em uma casa que já é sua. Não há surpresa, nem medo. Só pertencimento. Essa sensação é a senha vibracional que o universo entende. E ela não nasce de esforço, mas de integração. De um reencontro interno entre o que se quer, o que se sente e o que se acredita ser possível. Quando isso acontece, não há mais resistência. Há coerência. E é na coerência que a manifestação floresce. O papel da neuroplasticidade espiritual na construção da frequência de receber. Existe uma ponte invisível entre o que pensamos todos os dias e o que se manifesta em nossa vida. Essa ponte tem nome: neuroplasticidade. Ela é a capacidade do cérebro de se remodelar, de criar novas conexões
de romper padrões antigos. Mas há algo ainda mais profundo. Quando essa neuroplasticidade é atravessada pela consciência espiritual, ela se transforma num campo de criação vibracional. E é nesse campo que a frequência de receber começa a nascer. Joe Dispenza ensina que o cérebro não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Mas há uma condição: o sentimento precisa acompanhar a imagem. Sem emoção, a visualização é só uma imagem vazia, uma lembrança inventada. E o cérebro, nesse caso, não muda. Ele continua preso ao circuito antigo das memórias emocionais repetidas. É como tentar escrever um novo capítulo, mas usando sempre a mesma caneta quebrada. Para que a frequência de receber se instale, é preciso mais do que repetir afirmações ou criar imagens mentais. É preciso quebrar o ciclo emocional do passado, porque enquanto você continuar sentindo as mesmas coisas, reagindo do mesmo jeito, esperando os mesmos resultados com os mesmos sentimentos, seu campo vibracional permanece no mesmo lugar. E o universo responde ao campo, não à intenção solta. Visualizar não é suficiente se você não sente que é seguro receber. Essa frase, embora simples, carrega uma verdade profunda. Muitas vezes, há uma parte de nós que teme o novo, teme a responsabilidade, o sucesso, a mudança. E essa parte envia sinais ao cérebro, criando bloqueios sutis. A neuroplasticidade espiritual acontece quando, em vez de lutar contra esses medos, você os inclui na prática. Você os escuta. E você decide, conscientemente, criar uma nova emoção para acompanhar uma nova imagem. Isso é mais do que uma técnica. É uma reconstrução interior. É sentar-se em silêncio, fechar os olhos e não apenas ver o que você deseja, mas sentir como se já estivesse ali pulsando dentro de você. É treinar seu sistema nervoso para reconhecer o novo como familiar, porque só quando o novo se torna seguro dentro de você, ele se torna possível fora de você. Essa é a reprogramação vibracional que antecede qualquer manifestação verdadeira. E ela começa dentro. O ritual do espaço vibracional limpo. Imagine um campo vasto, fértil, aberto. Um campo que só espera que você plante algo novo. Mas ele está cheio de raízes antigas, galhos secos, folhas que já cumpriram seu ciclo. Não há espaço para o novo se o velho ainda ocupa tudo. E é assim também com o campo vibracional. Antes de receber é preciso esvaziar. Não porque o universo exija sacrifícios, mas porque a energia precisa de espaço para se mover. É no vazio que a criação respira. O que você precisa soltar para o novo entrar? Essa pergunta, aparentemente simples, carrega dentro dela uma das práticas mais transformadoras do caminho vibracional. Porque muitas vezes estamos tão ocupados desejando, buscando, afirmando, que esquecemos de liberar, de deixar ir o que já não nos serve, o que nos pesa, o que vibra em desacordo com o que queremos viver. E não se trata apenas de emoções, trata-se de espaço interno e também externo. A natureza nos ensina sobre esse ciclo com delicadeza. O outono, por exemplo, não tem pressa. Ele deixa as folhas caírem uma a uma, sem drama, sem resistência. Ele sabe que o que vai embora abre caminho para o que vai chegar. Inspirados nisso, podemos criar um ritual simbólico de desapego vibracional, um gesto simples, mas carregado de intenção. Um espaço físico, talvez um canto da casa, onde você escolhe deixar ir. Um objeto, uma carta, um papel com palavras escritas à mão. Algo que represente o que precisa ser liberado. Esse ritual não é um ato mágico, é um ato de consciência. Ao simbolizar o desapego, você envia ao seu campo uma mensagem clara. Há espaço aqui para o novo. E isso altera sua vibração de maneira sutil, porém profunda. Porque o seu corpo, a sua mente,
e o seu coração começam a se alinhar com a ideia de que o passado cumpriu sua missão. E quando isso acontece, o campo se abre, o invisível se move, e o que parecia distante começa a se aproximar, suavemente, silenciosamente. Criar espaço é um gesto de fé. É confiar que, ao deixar ir, algo maior está a caminho. É honrar o ciclo da vida, onde o fim nunca é vazio. É sempre um início disfarçado. Quando você limpa seu espaço vibracional, você está dizendo ao universo sem palavras: eu estou pronto. E o universo, que escuta o não dito, começa então a responder. Manifestações que só chegaram após o fim da busca. Há momentos na vida em que, depois de tanto pedir, tanto esperar, tanto tentar controlar o invisível, algo dentro de nós simplesmente se rende. Não é desistência, é entrega. É aquele instante sutil em que você para de correr atrás e começa a caminhar junto. E, curiosamente, é justamente nesse momento que muitas manifestações finalmente acontecem. Não porque você lutou menos, mas porque você parou de lutar contra o tempo divino. Muitas histórias de transformação real nascem nesse ponto silencioso da jornada. Pessoas que desejavam um relacionamento, mas só encontraram o amor quando decidiram viver bem consigo mesmas. Outras que buscavam um novo caminho profissional e só receberam a oportunidade quando abriram mão do controle sobre como ela deveria chegar. Em comum, há algo profundo. Todas elas pararam de forçar, pararam de exigir e começaram a confiar. Isso não é mágica, é coerência vibracional. Quando você solta, você muda de frequência, a ansiedade se dissolve, a resistência desaparece e o campo começa a se reorganizar. O paradoxo é que o receber acontece quando você já não precisa daquilo para se sentir inteiro, porque a prontidão nesse ponto não nasce do desejo, mas da harmonia com o agora. Neville Goddard dizia que você manifesta aquilo que é, e será viver como se o que você deseja já fosse parte de você, mesmo que ainda não tenha chegado. Não é fingir, é acolher, é estar tão inteiro em si mesmo que o que vem, vem como complemento e não como salvação. Essa vibração é irresistível para o campo, porque ela vibra em confiança, em completude, em presença, e a presença é o portal por onde o novo entra. Talvez, sem perceber, você esteja ainda em modo de busca, esperando, ansioso, vigilante. Talvez esteja tentando forçar a porta do universo com palavras bonitas, mas carregadas de urgência. E talvez o que esteja faltando seja exatamente isso: parar, respirar, sentir, confiar que há um fluxo maior guiando cada parte da sua jornada. E que quando a busca cessa, o caminho aparece. Quando o querer relaxa, o ser floresce. E quando você finalmente se sente inteiro, o universo silenciosamente começa a entregar. Existe um momento em que o esforço cessa, e nesse momento nasce um estado silencioso, quase invisível, mas profundamente poderoso: a prontidão. Não a prontidão da mente apressada, mas a prontidão do coração em paz. Porque a verdadeira prontidão não é um esforço, é um estado de ser. Rhonda Byrne nos ensina que o sentimento de já ter recebido é o motor invisível da manifestação. Não é o desejo gritante, nem a repetição desesperada que movem o campo. É o sentir. Sentir com o corpo inteiro que aquilo que você deseja já existe em algum lugar de você. Já está plantado, já pulsa, já vibra. Dr. Joe Vitale completa esse entendimento ao dizer que, quando você limpa os arquivos invisíveis do inconsciente, a frequência de receber se instala naturalmente. Esses arquivos são crenças antigas, medos ocultos, tensões que o corpo carrega sem perceber.
E limpá-los não é esquecer nem negar, é transformar. É acolher, integrar e liberar. Então, talvez o que te traga aqui hoje não seja apenas a busca por uma resposta. Talvez seja a vontade de descansar dessa busca, de finalmente se permitir receber. E receber começa dentro. Começa com uma pergunta simples, mas profundamente transformadora. Você está vibrando como quem espera algo chegar ou como quem sabe que já é parte do todo que deseja? Porque o universo, ele não responde ao barulho da carência. Ele responde ao silêncio do alinhamento. E esse silêncio é onde tudo começa, onde tudo já é, onde tudo, enfim, chega.